15 regras básicas para um bom divórcio. Essas 15 regras eu não inventei elas, não tirei elas da minha cabeça. Essas 15 regras estão neste livro aqui, Separando Juntos, do Martin Kranitz. O autor diz no livro que essas 15 regras são os pilares básicos para a construção de um divórcio colaborativo. Um divórcio que não vai influenciar negativamente na criação dos seus filhos. Então, a primeira regra é: marque horários específicos para discutir os assuntos relacionados à separação ou ao divórcio. É muito comum que durante o divórcio o casal passe por instabilidade emocional, porque vai haver uma mudança nas estruturas familiares e nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar com isso. Então, é também natural que a pessoa não consiga discutir esses assuntos por muito tempo. Ela se sinta emocionalmente desconfortável em tratar de determinados assuntos. Então, é muito importante que as pessoas marquem horários definidos para tratar daqueles assuntos e não fiquem tratando do assunto aleatoriamente e nem rotineiramente. Então, a primeira regra, e muito importante, é definir horários para tratar dos assuntos relacionados ao divórcio. A segunda regra é: organize uma agenda. É também muito importante que o casal separe dias para discutir aquele assunto e sabendo qual assunto vai ser discutido naquele dia. Então, determinem aí 2 vezes por semana, por exemplo, para discutir os assuntos relacionados ao divórcio. E cada dia da semana saiba qual assunto que vai ser discutido naquele dia. Assim a pessoa pode ir preparada com algumas ideias e algumas sugestões para resolver o assunto daquela semana ou daquele dia que vai ser tratado. Terceira regra: decida antes de qualquer outra coisa como será a criação colaborativa dos filhos. Essa terceira regra também é muito importante, porque a primeira coisa que o casal deve discutir é como será a criação colaborativa dos filhos. Oi, amor. A primeira coisa que o casal tem que decidir antes de qualquer outra, antes de falar sobre pensão, antes de falar sobre guarda de filhos, antes de falar sobre divisão de patrimônio, o casal tem que decidir como será a criação colaborativa dos filhos. Ou seja, como que vai ser o tratamento dos filhos durante o processo de divórcio e depois do processo de divórcio. Quem vai levar os filhos para a escola, quem vai buscar os filhos da escola, quem vai ter convívio com os filhos, como vai ser o convívio com os filhos, como vai ser a relação do filho com o médico, do filho com emergências médicas, do filho com a família e com os familiares e com os amigos. Decidir tudo o que envolve a relação dos pais com os filhos e dos filhos com as suas atividades diárias. Então, a primeira preocupação que os pais têm que ter antes de determinar qualquer outro assunto relacionado ao divórcio é pensar na criação colaborativa dos filhos. A quarta regra é dividir os assuntos em porções menores. Para facilitar o diálogo entre os pais, entre os divorciantes, é muito recomendável, é estritamente recomendável que as pessoas tratem dos assuntos em porções menores. Naqueles dias específicos, separem um assunto específico para ser tratado, que aí vocês vão conseguir conversar mais especificamente sobre aquele assunto e tratar realmente e profundamente aquele assunto escolhido para o dia. A quinta regra: não existem respostas certas ou erradas. É natural do convívio humano que exista divergência de opiniões.
Você vai pensar de um jeito e o seu companheiro ou ex-companheiro vai pensar de outro. E é muito importante você não depreciar as opiniões do seu companheiro. Esse ato de depreciar as opiniões da outra pessoa vai travar, pelo menos naquela ocasião, a continuidade nas conversas, a continuidade no diálogo e a continuidade dos tratos. Se você fosse destratado na sua opinião, você certamente não se sentiria confortável em continuar aquele diálogo. Então, é muito importante entender que o diálogo, ele envolve saber dizer e saber ouvir, sem distinguir e sem julgamento de se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Tem o julgamento do eu concordo com isso ou eu discordo daquilo, mas não o julgamento de você está certo ou você está errado nas suas opiniões. A sexta regra é saber transmitir e receber as informações. Então, igualmente, a quinta regra, você precisa saber falar e você precisa saber ouvir. Tão importante quanto falar é saber ouvir e entender o que está sendo dito, para poder ali construir um diálogo, uma relação e uma solução mais harmoniosa do problema. A sétima regra, mantenha o foco no presente e no futuro. É muito importante, enquanto vocês estiverem discutindo o divórcio e a separação, discutirem única e exclusivamente o divórcio e a separação. Não discutirem coisas relacionadas ao que vocês viveram no passado, ao relacionamento de vocês, ao casamento de vocês. Tenham certeza de que vocês estão conversando sobre o divórcio e não sobre a relação. Se existe alguma possibilidade de continuidade na relação, é muito importante que vocês não falem sobre o divórcio, sobre separação. É importante que vocês tratem sobre a relação de vocês. Então, se existe uma mínima possibilidade de continuidade na relação, é sempre recomendável que o casal não discuta a possibilidade de divórcio, não discuta a possibilidade de separação, mas discuta a possibilidade de uma reconciliação. A oitava regra é monitore a eficiência da comunicação. Por eficiência da comunicação, a gente entende que as duas pessoas conseguem falar sobre aquele mesmo assunto. Não uma pessoa está falando sobre guarda de filhos e o outro quer falar sobre divisão de patrimônio. Lembre-se que o mais importante é vocês tratarem primeiro sobre a criação colaborativa dos filhos. Então tenham certeza que vocês estão na mesma página, que vocês estão falando do mesmo assunto. E não que um está falando sobre visita aos avós e o outro está falando sobre tratamento médico dos filhos. Estejam sempre na mesma página, estejam sempre falando sobre o mesmo assunto. A nona regra é suspenda a sessão quando necessário. Entenda o seguinte, a pessoa ela pode estar abalada emocionalmente, ela pode não se sentir confortável para tratar sobre determinado assunto e ela pode também não estar num bom dia. Então, se a outra pessoa, ou até você mesmo, sugerir a suspensão daquela reunião que está tratando sobre determinado assunto, é muito importante que seja acatado esse pedido de suspensão e suspendam a reunião. Não é vergonhoso suspender a reunião e remarcá-la para outro dia. Se você não está confortável para falar sobre aquilo naquele momento, não fale sobre aquilo naquele momento e determine uma outra data, um outro momento, um outro dia para falar sobre esse assunto. A 10ª regra é estabeleça tempo limite de duração para cada sessão. É cientificamente comprovado que conversas desconfortáveis durante longos períodos de tempo não surtem o efeito esperado. Ou seja, as pessoas não conseguem tratar sobre assuntos desconfortáveis durante muito tempo e com eficiência. Então, determine um tempo aí, o recomendável é entre 1 hora e 1h30 para estar tratando sobre esses assuntos. A 11ª regra é saiba que as decisões são sempre temporárias.
Nessa regra, você tem que ter em mente que as necessidades humanas mudam, as necessidades do casal e do ex-casal mudam e as necessidades dos seus filhos também mudam. Então, tudo o que é tratado pode ser depois reconsiderado, reavaliado, reanalisado e reestruturado. Tudo com muita conversa e tudo com muito diálogo. Não existe nada engessado. Tudo pode ser mudado e reestruturado de acordo com as necessidades da família. A 12ª regra: faça um registro das decisões de cada sessão. Aqui é muito importante que vocês anotem tudo o que foi conversado e tudo o que foi tratado em todas as reuniões, para que fique bem determinado e bem claro quais foram as decisões tomadas pelo casal durante cada sessão. A 13ª regra: envolva-se ativamente no processo. É então muito importante que a pessoa esteja presente, que a pessoa esteja ativa e tenha vontade de fazer aquilo que está sendo feito. Se alguém está ali despretensiosamente e sem ter a intenção de resolver o assunto, não existe a possibilidade desse diálogo ser frutífero. Então é muito importante que as duas pessoas estejam envolvidas ativamente na solução para que esse diálogo possa atingir o seu fim pretendido. A 14ª regra: utilizem uma linguagem neutra. Não trate do assunto do divórcio como se fosse uma coisa exclusivamente sua. Não use termos como meus filhos, minha pensão, minha casa. Troque esses termos por termos genéricos e inclusivos como nossos filhos, a pensão, nossa casa. Esses termos vão ajudar a incluir o outro parceiro nesse diálogo, fazê-lo se sentir participante dessa relação e mais intencionado a solucionar o problema. A exclusão do parceiro é a primeira fase de fracasso do divórcio. Não existe como construir um divórcio colaborativo se as duas partes não se sentirem incluídas nesse processo. E a 15ª regra, 15ª e última regra: caso necessário, procure por ajuda. Não é vergonhoso, em momento nenhum, que o casal procure por ajuda caso sinta necessidade. Se o casal não consegue construir um diálogo que caminhe para uma finalidade específica, ela pode procurar por ajuda terapêutica, por ajuda de um mediador familiar, por ajuda de um advogado. Não é vergonhoso que o casal não consiga resolver por si só os assuntos relacionados ao seu divórcio. Inclusive, é muito comum que as pessoas não consigam fazer isso. Então, não se sinta menosprezado se vocês sentirem necessidade de uma ajuda profissional. Então é isso. Eu espero ter colaborado nessa fase que vocês se encontram. E se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço que você curta e compartilhe com alguém. Pode mandar por mensagem, copia o link e manda por mensagem se você não quiser expor a pessoa, se ela não tiver contato para o parceiro dela ainda especialmente, se você não quiser marcar a pessoa aqui nos comentários, mande por mensagem, mas eu quero que você saiba que a relação de vocês com esse vídeo é que mostra para essa rede social que o vídeo ele tem uma relevância e ele tem uma importância. Então eu peço encarecidamente que você curta, que você se inscreva no canal e que você comente e compartilhe esse conteúdo se ele fez algum sentido para você. Então, muito obrigado, até a próxima, e se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo novos vídeos respondendo as dúvidas dos nossos seguidores. Muito obrigado, até a próxima.